Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui a Tudo é Gestão, mais um conteúdo, na verdade a continuação do conteúdo. Estamos na parte 3 do conteúdo de planejamento estratégico. Já adianto que vai ter uma parte 4, porque eu estou trazendo um assunto que ele é muito completo. Sim, ele é complexo, mas pode acreditar que a forma que eu estou trazendo é um grande resumo do que seria, ou na verdade do que será, quando você estruturar o seu planejamento estratégico de fato. Para você ter ideia, quando a gente faz um planejamento estratégico, tirando aquelas duas primeiras fases que eu mostrei para vocês, que é a fase de entrevista executiva e de análise de mercado, que já tem um grande gasto de energia ali, se eu pego só a parte mesmo de imersão, de construção, isso vai dar entre 20 a 40 horas a depender de quão complexo, ou a quantidade de pessoas, ou até mesmo de quão indeciso o time do cliente está. Então, 20 a 40 horas é o que normalmente se gasta para estruturar o planejamento estratégico depois de já ter feito as entrevistas executivas e depois de já ter gastado energia na pesquisa macro-mercado. Então, sim, se você está aqui nessa fase 3 é porque você está gostando. Então, não esquece, se você não se inscreveu, né, até agora, das duas uma. Ou você chegou até aqui sem gostar e isso é um sadomasoquismo, eu não entendo o que é, eu acredito que você está gostando. Então, se você não se inscreveu, por que não se inscreveu? Senta o dedo aí para se inscrever, afinal tem muitos outros conteúdos que já foram gravados e terão outros que vão ser adicionados. Ativa o sininho para você saber em primeira mão quando eu trouxer um conteúdo novo. Curte, compartilha e traz também, né? Traz a sua opinião sobre quais outros conteúdos você quer ver aqui. Então, sem mais delongas, deixa eu mostrar aqui a minha tela um pouquinho aqui para vocês. Olha só, a gente já percorreu isso daqui, tá? Se você tá caindo de paraquedas aqui, por acaso, nesse conteúdo 3, né? Na parte 3 do conteúdo, já falamos sobre entrevista executiva, já falamos sobre análise macro-mercado, já explicamos o porquê que desse lado esquerdo, tanto a parte de definição de negócio, visão ampla, visão restrita do negócio, valores e missão, por que eles são tão importantes para um planejamento estratégico e, na verdade, por que isso está na nossa metodologia antes mesmo de outros assuntos mais objetivos, como o que eu vou falar hoje, que é visão. E visão, o conceito, ele é simples, só que a gente erra bastante. Porque se eu olho para a visão de uma forma que ela não me traga um frio na barriga, eu estou sendo... Não é que eu estou sendo conservador, eu estou sendo falho. Porque eu não estou aquecendo ou apimentando a máquina. Se eu trago também alguma coisa que ela é totalmente fora do que se é possível fazer, uma fantasia, é muito difícil a gente, uma vez que conquista a confiança do time para tentar entregar uma visão que ela está mais próximo de uma fantasia do que de fato um desafio, você perde a confiança do time num outro ano que você queira fazer isso. E eu sei que ao mesmo tempo o empreendedor, às vezes ele consegue conquistar coisas que são quase miraculosas. Que você coloca no papel, você de fora fala, poxa, isso daqui não faz sentido. Como é que o cara vai crescer 500% no ano? Como é que o cara vai sair do absoluto zero e conquistar o Brasil nesse tempo que ele quer conquistar? E o ruim, o desafio, a parte complexa do meu lado, que medir o planejamento estratégico, é distinguir quando que realmente é uma fantasia do empreendedor ou quando que é um desafio... Quanto que é um desafio empreendedor que aparentemente é distante aos olhos cegos de quem não é o empreendedor, mas ele vai conseguir tirar do papel. Então eu já vi vários planejamentos estratégicos que eu olho e falo, poxa, isso aqui para tirar do papel, poxa, o cara aqui é um apaixonado, mas realmente eu não consegui desmentir que não é possível. Tá, vamos lá, razoabilidade matemática na visão, ok, não consegui dissuadir da ideia, então tá aqui o plano para tirar isso do papel, e é um plano arrojado. E diz aí que esse cara, ou alguns caras, já tiraram vários planos arrojados do papel. Então eu aprendi que é quem sou eu no processo de estar acompanhando o cliente, quem sou eu para colocar o teto em uma árvore e dizer, não, você não vai crescer só isso, porque o mercado não cresce. Ou você não vai crescer tudo isso, porque o mercado não cresce tudo isso. Quem é você para achar que vai disruptar o mercado? Então, como eu já vi algumas coisas acontecendo, eu trago o contraponto, a razoabilidade. Mas, com o pé no chão, eu tento dizer, então é esse caminho que você quer ir? Pois tem isso daqui tem que acontecer. Isso daqui é muito pesado ali. Eu aguento o peso. Então já vi isso acontecer algumas vezes, tá? Então vamos lá, gente. Porque quando eu falo de visão,
Primeiro, antes da gente estabelecer a visão de desdobrar, eu tenho que saber se as pessoas que fazem parte do planejamento estratégico, por acaso aqueles sócios, ou aquele grupo diretivo, aquelas pessoas que estão no planejamento estratégico porque elas decidem sobre o negócio e fazem parte desse momento, se elas estão alinhadas em relação à visão. Eu digo isso porque na própria entrevista executiva, nesse momento zero, como eu falei lá atrás, vou até repetir, eu já vi em alguns momentos sócios que já eram amigos a longa data, que têm um alinhamento cultural muito forte, que são pessoas que convivem no dia a dia, que estão realmente muito alinhadas na forma de fazer o negócio, mas quando pensam o negócio para frente, têm opiniões muito divergentes. Opiniões que às vezes quer dizer que um cara acha que dá para fazer o dobro na metade do tempo. Já aconteceu. E a gente olha e fala, beleza, quem é que tá certo? O sócio A que acha que dá para fazer o dobro na metade do tempo, ou o sócio B que acha que vai demorar muito tempo pra gente talvez crescer 50%. A ou B. E como eu falei lá atrás, vou repetir aqui agora. Não importa se A tá certo ou B tá certo. Nesse momento importa que há um desalinhamento. Eu, no meu íntimo, como consultor, posso até, por acaso, concordar mais com a estratégia do A. Mas eu concordar mais com a estratégia do A não faz o A estar certo. Faz só, por algum motivo, o que eu enxergo de mercado, o que eu tenho de exemplo, o que eu tenho de estilo, está mais conectado com o sócio A. E nesse momento eu não posso ser partidário, né, para influenciar que o A vença no alinhamento. Pelo contrário, a gente tem que debater isso de uma forma que chegue no alinhamento, no consenso entre eles, para que a gente possa ir. Então, o conceito, ele é simples, tá? Visão. Se a gente pega a visão, o que é que ela é? Ela é a explicitação do que se visualiza para a empresa. O que é que eu visualizo para a empresa de forma realmente explícita? E quando eu trago uma data, aí sim, quando eu começo a trazer data para uma visão de forma explícita e tangível, aí eu começo a transformar isso um objetivo que pode ser genérico ou subjetivo, na possibilidade de torná-lo uma meta de forma objetiva e tangível. Então, se ela é uma explicitação do que se visualiza para a empresa, a visão de futuro sintetiza a situação desejada pela empresa, definindo o que quer ser, aonde quer chegar e o que busca construir em um determinado espaço de tempo. Tempo importa. Porque, né, clichêzão, né? A diferença de objetivo, meta e sonho é quanto de tempo você dedica e você atribui, não é nem que você dedica, né? O que o tempo tem a ver para o deadline da coisa acontecer e como você traz isso para uma meta, para um processo, para um plano de ação do dia a dia. Então, o sonho para realização, muitas vezes, e na gestão, todas as vezes, tem a ver como você cadencia, secciona o plano para tirar a estratégia do papel e alcançar o que você precisa. Então, se é a visão... Mas, Paulo Vitor, como é que eu sei que uma visão, pelo menos, ela está indo para o lado correto? Algumas perguntinhas aqui, 6 perguntas. Ela motiva... Você olhou para a visão lá e vamos lá, Paulo Vitor, PWA Gestão. Eu acho que eu consigo, faturar X tendo o dobro de clientes e nacionalizando em todas as capitais do Brasil. E já está em todos os estados, na verdade, né? Mas vamos supor que isso seja uma meta, seja um objetivo. Poxa, ele é um objetivo que motiva, que inspira. Ela é uma força que caminha em direção à grandeza. Ela é clara e concreta. Ela é tangível, mas também não é uma fantasia. Ela se adapta aos valores mais importantes. É fácil de comunicar, clara e simples. Pessoal, em dezembro de 2025 eu vou ter isso daqui. A gente vai faturar X, a gente vai conquistar isso, a gente vai sair do 5º lugar para o 2º do ranking nacional nesse assunto. Então, ou seja, a gente quer sair daqui para cá. Esse é o nosso alvo. E nesse alvo a gente tem metas e eu cumpro esses 6 requisitos. Tá. Porque se ela for clara, mas ela não for tangível, ela é clara. Eu sei que eu quero me tornar a empresa de maior referência do meu mercado. Tá, mas como é que eu meço isso? Quem é a de maior referência hoje? E, não sei. Eu até sei, porque ela é tão relevante, Paulo Vitor, que é a Fulaninhos Consultoria. Fulaninhos Consultoria, ela é mais relevante no mercado. Tá, como é que eu sei que eu ultrapassei ela? Se meu alvo é daqui 3 anos ser a de maior referência, ultrapassar ela.
Eu sei que ela é a primeira, mas como é que eu meço? Puta, não sei. Como é que eu crio alguns atributos da visão aqui? Então talvez é a quantidade de cliente, peraí, talvez é essa pesquisa específica, talvez é um recall de marca, talvez é a quantidade de funcionários, talvez... Então você vai tentando tangibilizar coisas que são intangíveis, tá? Então, esses 6 requisitos acontece, é aquela coisa, né? A visão, ela ao mesmo tempo, ela tem que dar um friozinho na barriga, mas você acreditar nela. Esse é o sentimento ideal, puta. Me desafiou, que é o frio na barriga. Agora, eu não sei exatamente o caminho ainda, mas eu dedicando tempo, trazendo fatos novos e resolvendo gargalos que eu já enxergo, eu não sei como resolvê-los ainda, mas esses são os gargalos, puta, sai do papel. Até porque se você já soubesse o caminho, você já teria realizado ou provavelmente não traria mais um frio na barriga. Ah, eu tinha 2 clientes, agora eu quero ter 3. Ah, tá bom, eu já tenho 2 no funil. Na verdade, eu acho que eu vou ter 4. Então isso não é meta, né? Isso não é um objetivo, na verdade, que desafia, que gera frio na barriga. Você só tá continuando algo que já vinha acontecendo, tá? Beleza. Vamos lá. Exemplo aqui, ó. Um exemplo de uma visão que pode estar sendo bem definida. Até dezembro de 2020X, faturar X milhões, consolidando-se na região sudeste, diminuindo a dependência do varejo da indústria, investindo em novos canais e garantindo a lucratividade em 15%. E aí tem alguns atributos aqui da visão. Imagina que a visão é essa. Alguns atributos da visão. A visão, eu posso dizer o seguinte, ó. Tá. Diminuir a dependência do varejo para mim significa reduzir X% da representatividade das vendas do total que eu tenho. Então, se hoje eu tenho 30% do varejo representando o meu total de vendas, não é que eu quero diminuir a venda do varejo, não é que eu quero vender menos absolutamente. Eu quero crescer outros canais a ponto que o varejo, mesmo crescendo, ele fique menos representativo em relação ao todo. Então, fica muito mais fácil a gente trazer isso de alvo pro time. E lógico, né? Se fosse só reduzir o faturamento, ei, comercial, ó, imagina que fosse isso aqui, é a meta burra, né? Eu tenho aqui, imagina, que eu vendo 100. Aí, varejo vem 30. Atacado vem 70. Aí eu falo, eu quero diminuir a representatividade do varejo. Eu tenho que falar o óbvio, né? Mas pelo amor de Deus, isso não vai acontecer em nenhum lugar, né? Então é fácil, dar a meta para o executivo, agora é só ano que vem eu continuar faturando 100 e o varejo faturar 20 e o atacado faturar 80. Pode ser, por algum motivo, gente, eu não quero nem faturar mais não. Eu só quero trocar, por algum motivo o atacado é melhor para mim, sei lá, eu tenho mais margem, eu tenho mais estratégia e tudo mais, eu vou faturar o mesmo, eu só quero trocar, talvez venda menos com menos margem, por mais margem, mais arriscada por menos arriscada, se for o caso, né? Aí você pode pensar algo assim, mas nesse caso aqui, o que é um caso real, não foi isso. Era tipo assim, a gente vai crescer aqui, vou dar números hipotéticos, né? A gente vai crescer para 200 e ao invés de eu sair aqui de 30 para 60, que seria mantendo a proporção, eu só vou para 45. Fica mais fácil aqui, 50. Perfeito? Porque os outros 150 eu vou crescer mais no atacado, perdão. Então eu estou aqui crescendo ambas os canais, só que porque eu quero diminuir a representatividade do varejo, eu preciso crescer mais o atacado. Mesmo crescendo o varejo, porque faz parte da estratégia. E aqui, pessoal, uma síntese, né? Qual é o plano de expansão? Se isso daqui eram 3 lojas e vai passar para 5. Se isso daqui é um canal que eu estou em 10 estados e agora vai para 12. Aí como a gente desdobra isso num plano de ação detalhado? Claro que tem que ter. Isso aqui são alvos, né? Como eu falei, não dá pra gente entrar aqui no detalhe do plano de expansão. Mas chega-se a esse tipo de visão que tem que desdobrar em atributos da visão. Estou dando aqui alguns exemplos de atributo. Como tem outro aqui, reduzir Y% da produção interna da indústria. Por algum motivo, essa empresa quer diminuir a dependência
ou processo industrial, ou por causa de terceirização com mais eficiência. E ó, eu produzi interno, só que interno eu não consigo ser eficiente tanto quanto o fornecedor fora, deixa eu terceirizar. Ou não, eu até sou mais barato, mas puta, isso gera um caos gigantesco que eu não consigo focar em outras coisas. Apesar de eu ser mais barato, eu quero me reposicionar o meu lugar na cadeia como menos produtor e mais comercial, e aí os esforços serem melhor distribuídos dentro do meu negócio. Então pode ter vários motivos. Aí aqui eu posso dizer que eu quero ter mais clientes no Sudeste, mais regiões atendidas, como que eu vou melhorar a lucratividade. Eu trago outros atributos da visão, tá? O que é o importante aqui? O importante é, uma vez que eu alinhei, né? Deixa eu voltar aqui. Uma vez que eu alinhei. Perdão, tá aqui, ó. Uma vez que eu alinhei. Tá aparecendo aí? Tá. A visão. Alinhei, cheguei naquilo lá. Cheguei naquela frase nos atributos. E aí sim eu tenho a visão alinhada. Aqui é o processo de alinhamento e aqui é a visão alinhada. Se eu tenho os atributos da visão que começa a desdobrar essa visão, e aí a gente começa a ter que trazer projetos de desdobramento, porque muitas vezes no planejamento estratégico não se tem ainda tão claro o plano de execução. Seria perfeito se tivesse. Até porque boa parte das pequenas e médias empresas, eles botam um alvo de onde eles querem conquistar e depois desdobram o plano de ação para a conquista desse alvo. E muitas vezes as empresas não têm tantos dados pré-planejamento estratégico para trazer estatísticas mais complexas aqui para dentro, para trazer já certos estudos de como a gente vai desdobrar essa expansão. Se você tem como fazer isso antes e durante o planejamento estratégico, de como já desdobrar isso daqui, para já sair com alvos de quantidade de loja, novos canais, e ter essa razoabilidade dessa expansão. Se por acaso for expansão, melhor. E por que eu falo se por acaso for expansão? Porque não necessariamente a visão tem a ver com o crescimento do negócio. Já participei de vários planejamentos estratégicos que era, a nossa visão para 2023 é segurar o mercado, não perder mercado, que estava perdendo, então é segurar mercado e melhorar rentabilidade e lucratividade. Esse é um dos grandes alvos aqui para os próximos 3 anos, 2 anos. Então, não tem a ver com crescimento, a gente não vai passar por uma fase de expansão, pelo contrário, a gente vai passar por uma fase de segurar o mercado e eficiência. Porque essa é a nossa visão estratégica dos próximos 2 anos. Tá chegando aí a Índia, a China, o dólar tá muito atrativo para que empresas externas entrem no nosso mercado. Galera, vamos garantir isso aqui. Pode ser? Pode ser. Então, até porque eu sempre falo, crescimento não é obrigação, crescimento é uma decisão. Afinal, crescer dói também. Crescer, você tem que sair estruturando vários pontos, né? Porque crescer, às vezes, é melhorar o processo, de novo. Crescer, às vezes, é trocar o sistema, de novo. Crescer, às vezes, é capacitar o time para estar preparado para complexibilidade maior que agora o jogo vai aumentar, né? O jogo aumentou, então os jogadores têm que ser mais técnicos, ou mais capazes, ou mais fortes, ou mais velozes. E às vezes, nesses processos de transição, processo da gestão da mudança, a própria gestão da mudança, dessas fases, né, de uma empresa menos complexa para mais complexa, uma empresa micro para uma média para uma grande, esses estágios esses saltos que a gente dá, se a gente não dá salto de gestão, salto de processo, salto de pessoa, é aquele problema de o fracasso no sucesso, né? São fracassos que acontecem em ambientes que poderiam ter sido sucesso, ou em ambientes favoráveis ao sucesso. Então, pode acontecer. O fracasso no sucesso é muito mais comum do que se imagina. Até porque empresas que crescem muito e não fazem, por exemplo, a conta para se o crescimento consegue ser financiado pelo negócio ou pelas fontes de crédito, eu só vou... Paulo Vitor, meu mercado, hoje eu vendo aqui, hoje eu vendo X... Eu tenho um time comercial, eu tenho um produto, eu tenho estoque, eu tenho possibilidade de processamento de sair de X para 10X. E não é muito tempo não, 2 anos. Ótimo, isso aqui é uma visão comercial.
essa visão comercial, massa. Agora, na visão financeira, de financiamento, a empresa consegue fazer isso? Porque se você é uma empresa que precisa de fluxo de caixa, de capital de giro, se esse capital de giro aumenta, lógico que não é assim proporcional, mas vamos supor que ela aumenta 10x também, e eu não gero caixa para isso, comercialmente é um sucesso, estruturalmente a organização por trás de sustentar esse crescimento pode capotar e virar um fracasso. Quantas vezes eu já não vi isso? Planejamentos estratégicos sendo definidos apenas como um potencial comercial daquele produto, daquele serviço, sem ter uma razoabilidade mínima para saber se isso daqui tem uma sustentabilidade financeira, de caixa e de infraestrutura. É aí que vem o problema, o fracasso do sucesso. Vocês estão entendendo? Então, muito cuidado, até porque a maioria dos empreendedores, que são fundadores que vêm do zero, acontece muito isso, porque o cara teve que ter o drive comercial para fazer a empresa acontecer, e esse drive comercial sempre foi estimulado, recompensado e desejado, porque quando você consegue sair do ano 0 para o ano 5, é o drive comercial trazendo cliente, fazendo com que o cliente fique satisfeito, trazendo a gente para o mercado. Então é um drive que realmente que o comercial é a pura locomotiva. E isso, se isso continua, mas em paralelo eu não trago uma locomotiva financeira de back-office, de estruturação, disso daqui, de saber se para os próximos passos existe sustentabilidade para o crescimento na velocidade que o meu mercado pede, aí, repito, estou sendo insistente. E por que eu estou sendo realmente repetitivo? Porque é o que mais acontece. Já fui contratado para fazer recuperação judicial disso daqui. Mercado bom, financiamento barato, só que a conta não foi fechada direito. E como a maioria das empresas, pequenas e médias, não tem o rito de olhar para o financeiro e muito menos de ter princípios de gestão orçamentária, a gente cria o fantasma para nós mesmos nos assustar. Perfeito? Então, deu para entender o conceito por trás da visão? Então, tá explicado, alinhamento da visão e desdobramento. E eu vou explicar aqui, na nossa próxima parte 4, vou explicar para vocês a função derradeira do que é essas 11 fases do planejamento estratégico dentro da nossa metodologia da PWR Gestão. E espero que vocês, depois dessas 4 partes, 4 aulas do planejamento estratégico, consigam entender o jogo, entender o tabuleiro disso. E se por acaso já se sentirem confortáveis para fazer o seu planejamento estratégico, faça. Agora, por favor, sempre. Até porque pode ser com a PWR, pode ser com outras empresas. Traga quem consegue te conduzir para fazer o contraponto, para fazer as críticas e para guiar tecnicamente você, seus sócios ou as pessoas que participam, os braços direitos que participam do planejamento estratégico de forma... Não é cuidadosa, a palavra, na verdade, é responsável. Perfeito? Então, se não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilhe e deixe seu comentário do que você está achando ou dicas do que a gente pode trazer mais de conteúdo para cá, tá? Te vejo na parte 4.